Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Douglas Teles e esse é o meu canal aqui no YouTube. E hoje eu tenho um vídeo totalmente diferente de todos os vídeos que eu venho trazendo aqui. Uma proposta totalmente diferente mesmo. Porque hoje eu não venho falar apenas de fotografia. Apesar de que fotografia é sobre emoção. Mas falar sobre mãe está em um lugar muito mais rico, singelo, sagrado, né? Mãe é algo muito sagrado. Nesse vídeo a gente vai conversar com 3 mulheres, sendo 2 mães e uma filha. Logicamente que as outras também são filhas, né? Vieram do seio maternal, mas que hoje também assumem esse papel de ser mãe. Uma delas é a Andaraci, mãe de 3 filhos. A outra, Cíntia, mãe de um filho pequeno. E a outra, a Tainara, que é apenas filha. Eu preparei algumas perguntas para elas, para a gente conseguir desenvolver uma conversa bem legal. Eu sou Andaraci, tenho 43 anos e sou mãe de 3 filhos. Eu sou Cíntia, tenho 32 anos. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Tainara Neves. E quando você se percebeu mãe? Na descoberta da gestação ou quando pegou seus filhos no braço? Rapaz, só vim perceber que eu era mãe quando eu já estava com meu filho no braço. Porque eu engravidei na adolescência. Uma criança criando outra criança. Engravidei com 14, tive com 15. A partir daí eu soube o que era ser mãe, porque eu tive que ter responsabilidade. Me descobri mãe no ato do parto. E como você se via antes dessa responsabilidade? Antes de eu ser mãe, como eu me via, uma criança. Eu me vi uma criança. Porque eu me vi uma criança. Depois que eu vim, rapaz, é difícil. Fale. Não é porque eu não imaginaria engravidar tão cedo. Mas eu procurei engravidar, né? Mas enfim, já Você foi. procurou ou foi... Pela circunstância. Foi que eu me envolvi. Não tinha conhecimento de como evitar a gravidez na adolescência, infância. Que era a infância que eu era criança ainda. Então, eu não me via ser mãe tão cedo. Eu pensei que eu ia ser mãe lá com meus 20, mas acabei sendo mãe lá com meus 14 para 15. Nesse seu momento de ser filha, como foi essa relação com sua mãe? Não tive relações com minha mãe não, que eu fui criada com minha avó. E aí você não teve esse contato direto com sua mãe ou somente depois desse período que você foi morar com sua avó com quantos anos? Eu acho que eu fui morar com minha avó pequena, porque eu só retornei para morar com minha mãe quando eu já tinha uns 9 para 10 anos. Você tem alguma lembrança da sua mãe, sem ser sua avó? Foto, algo do tipo? Na foto da minha mãe não tenho não. E nem da minha avó. Tem foto de nenhuma das duas? Não. Sinto foto da minha mãe até hoje, né, mãe? E qual foi o seu maior desafio durante a infância dos seus filhos? O maior desafio que eu tive como mãe, quando o Levi ainda menor, eu acredito que tenha sido rede de apoio. Era muito difícil para mim não poder sair. E eu tive o processo, né, da Covid. Então, em 2020, Levi nasceu, logo depois estourou a Covid. E com isso foram tempos muito difíceis, acredito que para todos. E com isso eu não conseguia, né, sair, ver rua, ver pessoas, e realmente eu precisava disso. E questão também da rede de apoio, porque para deixar Levi, né, minha mãe tem comorbidade, então era muito difícil, mas foi algo que eu superei. Os meus desafios foram saber dar educação aos meus filhos. Porque o mundo antes não era tão violento como é hoje. Mas eu tive que me desdobrar em várias pessoas, porque eu tinha que proteger meus filhos, dar educação e o que, Jesus? O meu maior medo era meus filhos
Preciso falar. Pode. O meu desafio foi criar meus filhos com medo dele se envolver no tráfico. Mas, enfim, meu pior desafio estava na educação deles. Não fala assim. Então, eu soube ser mãe, que eu deixava de comer para dar meus filhos. Deixava de me vestir para vestir eles. Não fui uma mãe lá que tinha condições boas não, mas eu soube dar educação a cada um deles. E é isso. O meu pior desafio foi esse. O medo do envolvimento, de se envolver em vidas erradas. O maior desafio para mim é educar. Eu acho que na maternidade não tem algo mais árduo e mais difícil e que não existe manual, né? Seria muito fácil se tivesse um manual pronto para a gente apenas ler como reagir diante de tal situação, né? Existem muitos estudos, né, de especialistas na área, né, da maternidade, porém, eu digo para você, para mim a grande dificuldade é exatamente isso, educar, né, ensinar bons princípios e assim, baseado em tudo que a gente viveu. Hoje em dia, muitos especialistas dizem que apanhar, bater na criança não é o ideal, né? Algumas mães dizem que na educação dela, de fato, tem surra, né? Então, não dá para a gente se basear apenas pelo que aconteceu com a gente na infância, né? Vai um pouco além. Fui trabalhar em casa de família para poder sustentar a gente de certa forma. E quando a gente ficou, né, vamos dizer assim, de maior, a gente conseguiu ter emprego. E aí facilitou bastante para ela, porque a gente morava numa casinha pequena, né, de um vão só. E aí quem conseguiu primeiro foi minha irmã, a mais nova, 2 anos só mais nova, e depois de um tempinho eu consegui o trabalho. Então, foi alguns anos a gente morou nessa casa. Acho que foi um dos desafios assim, para poder criar a gente, né? Que geralmente toda mãe preta, né, que faz pelos seus filhos é ir trabalhar para poder oferecer algo que ela não teve. Acho que foi um dos sacrifícios, né? Que ela também não teve estudo, então ela deixou de fazer muita coisa por ela para poder dar pra gente. E você abdicou de alguma coisa para exercer a sua maternidade? Eu me abdiquei, eu acredito que sim. Eu acho que se hoje, né, eu vivo muito mais por Levi, isso é se abdicar, né, até hoje. Mas depois que a gente é mãe, de fato a gente passa a se abdicar da nossa própria vida para se dedicar à vida do filho, né? É algo que eu tenho mudado aos poucos, né, porque eu acredito que isso possa melhorar. Você pode dar atenção ao filho e também se cuidar, né? O autocuidado é muito importante também. Não, porque eu não tinha de que abdicar, de largar o que eu mais gostava de fazer, porque eu vim engravidar na adolescência, então minha vida, quando eu engravidei, só foi para viver para eles mesmo. Então não tive que largar algo que eu gostava de fazer para poder criar eles. E a partir da sua vivência, o que é ser mãe? Ser mãe, para mim, se resume em paciência, em cuidado, em um amor que, na verdade, tudo isso, né, que eu falei, se resume em amor. O amor que geralmente a gente tem por um filho, a gente não sente por si. Eu consigo amar Levi muito mais do que a mim em alguns momentos. Ser mãe para mim é tudo. É você ser mãe. Porque você não foi ensinada a ser mãe, né? Você não, teve mas essa, eu tive essa que vi- aprender você não a teve ser essa- mãe. Eu tive que aprender a ser mãe pelo que eu não vivi, o que eu não tive. Então eu aprendi a ser mãe por causa dos meus filhos. Uhum. Ser mãe. Você é ser mãe. Tem mãe e mães. Ser mãe
é porque você vai largar de tudo que você tem que fazer. Você vai virar uma onça para poder criar seus filhos, proteger seus filhos. Meu filho, eu falo por mim, e criar meu filho, proteger meu filho e porque dói, velho, ser mãe. Ser mãe é ser mãe, velho, porque você não tem explicação do que vai ser mãe. É um amor, um amor incondicional. Um amor incondicional mesmo, que você protege seu filho daquilo que você nunca imagina. Você toma a frente das coisas que daquilo que... O que é que eu posso dizer? Dos negativos. Das negatividades do mundo. Para você proteger seu filho. E qual é o momento mais marcante, né, com os seus filhos? A gente tem... Rapaz, eu posso dizer isso assim. Você já tinha marcado comigo para tirar umas fotos com os meus filhos. A recente é recente. Já tudo criado, pode ser criado. Mas a parte mais que marcou foi o ano passado que eu consegui reunir nós quatro, eu e os meus filhos. Porque para uma foto marcante, a foto que mais me marcou foi a foto do ensaio do dia de Natal. Que eu já vinha há 2 anos atrás, não foi? Você tinha marcado comigo uma vez, aí que não deu certo. Não sei. 2023. Você tinha marcado comigo para fazer uns ensaios. Aí Rodrigo não queria ir. Quando foi o ano passado, ele foi fazer essa fotografia porque ele quis ir, viu? Porque se ele não quisesse, não tinha quem fizesse ele não ir. Então ali foi a parte mais emocionante, que eu me emocionei, foi quando começou a fazer as fotos. Porque ali eu vi assim, consegui reunir meus filhos, os 3 de uma vez só. Cada um no seu dia, cada um no seu momento, do seu jeito. E aquela parte foi emocionante, que eu me emocionei. Se dá para ver pelo vídeo que é emoção. A emoção fluiu mesmo. E ali, por mais que não pareça, ali, quando estava nós 4 ali, eu vi amor ali entre nós 4. Ali esteve. Ali foi muito amor mesmo, porque ali foi Deus. Deus purinho ali. Então essa foto é a foto que marcou Essa momento foto de que maternidade? Ou você tem outras fotos que também marcam esse momento de Tem maternidade? outras fotos mais na memória, Uhum. mas essa foi a que mais marcou. Uhum. Eu acho que o momento que mais me marcou foi amamentar. Até hoje, eu acho que eu nunca vivi uma conexão dessa forma com alguém. É isso. Você tem alguma foto que marcou muito esse momento de sua maternidade? Eu acredito que são diversas, né? Mas, em especial, eu tenho uma foto com ele, né? Que ele fica assim me olhando. Cíntia, você é muito forte, incrível. Uma mulher que supera os desafios a cada dia. Que, de fato, merece muito ter tido um filho e viver, de fato, o maior amor que existe no mundo, que é de uma mãe para com o filho, né? E parabéns, continue assim, se esforce, seja útil, certo? Não só para quem está próximo, não só para o seu filho, mas para o universo, porque tudo que a gente transmite, o universo nos traz de volta. Eu sou Andaraci. Eu sou uma guerreira porque eu soube criar meus 3 filhos com trancos e barrancos, por necessidade, dificuldade. Eu soube criar todos os 3, soube dar a educação que eu não tive. Então, para mim,
é uma carta aberta para mim. É um amor que eu sinto pelos meus filhos e não abro mão dos meus filhos. E é isso. É um amor incondicional. O amor que Deus sente. O amor de uma mãe é incomparável ao amor de Deus. O amor de Deus é incomparável ao amor de uma mãe. É um amor incondicional. Não tem palavra. E é isso. Só. Sou filha de Simone Neves dos Santos, mas sou uma mulher geminiana e sou filha de Oxum também. Hoje vou falar um pouco sobre minha mãe. Bom, vou falar de minha mãe Simone, uma mãe que é uma pessoa incrível, né? Ela é uma pessoa ariana, né? Então sabe como é pessoas arianas. Ainda por cima é filha de Oiá, que é uma pessoa empoderada, com muita força. Oiá representa a força, né, do búfalo, mas também mostra sua leveza, que é o outro lado, que é a borboleta, né? E minha mãe representa essas duas forças. É aquela que resiste sempre, que busca ir atrás dos seus sonhos, que faz tudo pela gente, mas aquela mãe de Oiá, aquelas que não prende os filhos, né? Ela orienta, encaminha, mas deixa caminhar para poder errar. Como ela fala, a gente cria os filhos para o mundo. Minha mãe sempre foi aquela que se preocupou com a gente, né? Eu tenho outra irmã chamada Thaís, então ela faz de tudo pela gente, nos orienta, nos dá conselhos, mas a gente que é o nosso guia, né? Cada um tem o seu ori e cada um sabe o que é melhor para você. Então minha mãe é aquela pessoa alegre, que sempre ajuda as pessoas. Mesmo que ela não conheça, ela se movimenta. Ai, vamos ajudar aqui, vamos ajudar cá. Mas também é aquela reclamona, viu? A mãe é muito reclamona, tem que ser também do jeito dela. E a casa tem que ser do jeitinho. Se tirar uma coisa do lugar, ela já sabe que foi eu que tirei. Porque geralmente sou eu que tiro as coisas do lugar e não boto. Então essa aqui foi a Tainara que tirou do lugar. Aí isso foi eu mesmo, mãe. Mãe gosta de tudo organizado, tudo padrão. E eu já sou de outro jeito, não sou padrão assim, né? Tudo certinho. Então, mãe é uma pessoa incrível, que já passou por muita coisa na vida e que ela não gosta de expor. Porque mãe os mais velhos aprendem a não falar o que sente, na verdade, né? A questão das emoções não é de demonstrar, como a gente é jovem assim, gosta de falar o que realmente está sentindo. E mãe já passou por muitas questões questões de afeto e espaço familiar que ela não teve. Quer dizer, ela teve, mas não era, vamos dizer, família dela de sangue. Mas ela não teve esse acolhimento. E ela teve isso comigo e com minha irmã. Mas mãe não teve esse amor de família mesmo, ela não teve. E ela sempre fala que a família dela de sangue é eu e minha irmã. E a gente sente, né? Porque quando a gente é criança, bebê, a gente não tem noção das coisas, né? De onde a gente vai parar. E eu sinto muito mal ter assistido isso. A vida que a gente tem é muito difícil. A nossa luta é constante, de resistência, de luta. E a gente, na vida que a gente leva, não ter um pouco de afeto e de amor, é muito dolorido. E eu ainda bem, graças ao Orixá e ao Oiá, ela tem eu e minha irmã para ela receber isso. Nem que seja um gesto pequeno, ela tem da gente. Até de meu pai. Das pessoas que ela gosta, que ela se permite ser cuidada. São poucas pessoas. Poucas pessoas ela se permite, porque a vida que ela levou foi muito doída. Uma coisa que marcou na infância era quando minha avó Leleta estava viva ainda, né?
Que foi um momento de... Foi um final de semana, foi em Jauá. Que é uma pessoa que a mãe se sentia muito bem, que a mãe sentia confiança, que foi um momento de final de semana qualquer, que ela, no caso que ela estava conversando com a mãe, quando a mãe estava alegre, né, ouvindo som, se divertindo, sendo ela alegre mesmo. Deixou a gente brincar horrores. Eu, minha irmã e meus primos. Foi quando ela estava dançando, cantando, alegre, vivendo a vida da forma dela, sendo a borboleta nesse dia. E outras coisas que foi ela conquistar o que ela queria, o que ela não tinha, né? De ter os materiais de casa, que mãe é essa pessoa, né? Aquela dona de casa mesmo. Então, essas coisas que ela compra de material de casa, para ela é uma alegria. E a última dela, que ela se deu de presente, foi ela comprar uma TV para botar no quarto dela. E isso é uma coisa que ela sempre quis e conquistou agora. Então, né? Quando de casa, qualquer coisa assim... Qualquer coisa não, porque uma TV é cara, tá, gente? Mas ela conquistou e eu fiquei feliz por ela, porque foi com o trabalho dela. Então foi algo que eu fiquei feliz. Você tem alguma foto? Tem geralmente com minha irmã, tem umas fotos nossas que tá salvo, que aí eu vou postar pra vocês verem algumas fotos. São bem diferentes algumas. Tem pequena também. Tem umas fotos minhas que a gente tava na caixa d'água, que era um lugar também que marcou bastante na nossa infância, que tem algumas. Gente, eu tô horrível. O tempo faz bem. Mas eu vou mostrar essa foto, viu, gente? Mas vou mostrar as atuais, que também tô bonita. Simone, que agradeço por nessa vida ela ser minha mãe, né? E agradeço principalmente a Oiá, né? Por nessa vida ter essa mãe guerreira, esforçada, inteligente, dedicada, que mesmo com a vida doída e dolorida, soube dar amor a seus filhos, suas filhas no caso, e dizer que eu amo muito ela e agradeço pelos beliscões, os puxões de orelha, né? A gente precisa às vezes, né? Porque filho é teimoso e a gente tem que ficar errando. E principalmente as filhas de Oiá deixam o filho caminhar, não segura debaixo da barra da saia da mãe. As filhas de Oiá não são assim. E mãe é uma dessas. E agradeço por essa força estar na minha vida, por ser aquela ventania, porque mãe é essa ventania, quem conhece mãe sabe. Aquela ventania que desorganiza tudo, mas para poder ajudar a orientar. Porque às vezes precisa passar pelo vendaval, né? Para poder, quando acalmar, a gente conseguir enxergar as nossas escolhas, o que a gente quer para a nossa vida. E mãe é desse jeito. Às vezes a reclamona mesmo, que já tá ficando mais velha e já tá começando. Eu já tô trabalhando já meu mental, para que quando chegar a ficar mais velha, ela vai odiar essa parte. Ela não gosta de chamar ela de velha. Mas eu agradeço a ancestralidade por mãe ser minha mãe, dizer que eu amo muito. Agradeço o esforço por cuidar da gente. Eu não sei o que é ser mãe, mas eu sei o que é ser filha. E eu sei que ser mãe no mundo de hoje não é fácil, né? Por várias questões que a gente sofre na sociedade, por ser mulher, por ser preta. E às vezes, mesmo com estudo ou sem estudo, é difícil. E por ela lutar, mesmo assim, no caso, resistir. Porque é complicado, né? Existir, lutar, ainda ficar resistindo, lutar de forma constante. É doído, e nesses momentos que é doído, a gente tem um momento de descanso, que são as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, para poder seguir em frente, e fé também em Orixá, né? Porque são eles que nos mantêm em pé, para poder seguir e galgar caminhos de prosperidade, de conquista e ter resiliência, né? E quem tem Oiá no caminho, ou no ori, na cabeça, no corpo, né? E nos faz se manter firme
e guerrear, né? As filhas de Oiá são assim. É, né? É impossível não se emocionar com a história de cada uma delas aqui contada. E aí, esse não estava no roteiro, né, colocar essa parte minha falando sobre a minha experiência enquanto filho, né, um homem filho de uma mulher que foi uma mulher muito guerreira, que viveu a sua, não vou dizer que viveu pouco, porque ela viveu o tanto que ela necessitou e precisou viver, né? Mas que foi uma mulher que conseguiu passar para mim e para os meus irmãos muita coisa positiva, muitos valores positivos. E falar de mãe nesse lugar de uma pessoa que não tem mais a mãe presente fisicamente é um desafio. É um desafio porque quando ela era presente em vida, a minha mãe foi minha melhor amiga. A minha mãe, eu estou na fotografia hoje muito também exatamente por essa questão de fazer com que as fotos de outras famílias, que outras pessoas tenham a fotografia na minha vida, ela tem eu tenho uma missão com a fotografia, que é fazer com que as outras pessoas tenham a possibilidade de eternizar, de ter aquilo dali materializado infinitamente, não necessariamente com momentos ímpares, sabe? Não é dizer que eu não tenho fotografia com minha mãe, que eu não guarde momentos especiais com ela. Eu guardo muitos momentos especiais na memória. Eu lembro de cada detalhe dela. Se eu fecho o olho, eu lembro de cada detalhe dela, da orelha, do rosto, dos sinais no rosto. Eu lembro das unhas dela, eu lembro do cabelo, eu lembro da voz da minha mãe. Eu consigo lembrar. Mas poder fazer com que outras pessoas tenham a possibilidade de eternizar esse ser, que é um ser divino, sabe? Na sua vida, é de uma riqueza muito grande. Eu me sinto uma pessoa mágica. Eu me sinto mágico quando eu posso fazer com que outras pessoas guardem esse momento, não somente na memória, mas também no digital, no papel, no álbum. Então isso é de uma riqueza muito grande. Eu tenho momentos muito especiais, assim como eu coloquei para as meninas falarem sobre os momentos delas especiais com as mães dela. Eu tenho um momento muito especial com a minha mãe e meus irmãos. Uma foto que não foi uma foto profissional, não foi uma foto preparada, mas uma foto espontânea de um momento em que a gente está, os três, juntamente com ela, no caso os quatro, né? Juntos, em um momento festivo na igreja, quando a gente participava da igreja, e os quatro ali naquela foto sorrindo para uma outra câmera que a gente não lembra qual é agora, mas essa outra câmera que pegou essa foto me marca muito. Sempre que eu posso, eu revisito essa foto para lembrar de momentos felizes junto da minha mãe. Eu tenho outras fotos também, uma em específico já com ela doente. Foi uma época que a gente precisou cortar o cabelo dela e para mostrar para ela que ela tinha gente, que ela nesse período foi um período muito dolorido para ela, porque
Minha mãe sempre foi uma pessoa muito vaidosa, uma mulher que andava sempre de salto, uma mulher que tinha brincos e roupas exuberantes, uma mulher vaidosa mesmo. Mas chegou um momento que ela precisou cortar o cabelo dela, pela questão do tratamento dela com a patologia, que era a UCA, né, de intestino, câncer. Nesse dia, ela, vendo o cabelo dela cair, ela porque queria cortar, mas ela estava tipo, quase que se mutilando, né? Se batendo, porque ela não aceitava aquilo naquele momento, naquele exato momento. Mas eu e uma tia minha, né, Gilda, a gente pegou e cortou o cabelo dela. Falou que a gente ia amar ela de qualquer maneira, independente de estar com o cabelo grande ou não. E aí a gente cortou o cabelo dela. E foi quando a gente percebeu, né, como o cabelo dela era cacheadinho, bonitinho. Porque é aquela coisa, né, de pessoa negra que vive a guerra, né, da sociedade de o tempo todo estar em química. Ela não percebeu como era o cabelo dela, né? Desde pequenininha ela sempre usou química e ferro, né? Na época dela era ferro. Quando a gente cortou o cabelo dela, que ela viu os cachinhos e estava bem pequenininho, um Joãozinho, mas ficou muito linda. Aí tem uma foto da família. Eu, meu irmão Diego, meu irmão Diogo, meu pai e ela. A gente sentado na escada da nossa casa. Essa foto, ela marca muito, porque ela demonstra o amor, o afeto em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. Eu não sei, gente, se eu consigo falar mais. Mas você que tem a sua mãe viva, você que pode dar o amor, você que pode dividir em momentos ainda especiais, não deixe para depois. Não deixe para falar de amor depois. Graças a Deus, graças a todas as energias positivas, a minha família sempre foi uma família muito afetuosa. A gente nunca faltou um dia sequer em falar de amor, em demonstrar amor, em abraçar, em beijar, em ser presente um na vida do outro. Até hoje eu e meus irmãos, a gente é muito unido. Eu e meu pai, a gente tem uma relação muito próxima. Mas, enfim, não deixe de dizer te amo. Não deixe de demonstrar afeto para os seus. Mãe é eterno, mas o tempo que ela está aqui é muito sagrado. Aprenda a viver esse tempo, porque quando ele passa, aí só mesmo as fotos para fazer a gente reviver tudo. E é isso, gente. Com isso, eu termino esse vídeo. Feliz Dia das Mães! Beijo. Feliz Dia das Mães.